Olá a todos vocês, tudo bem? Sou o professor Ney Araújo e estou aqui para mais uma videoaula das rotas de aprofundamento, especificamente do componente curricular Sociologia. Esta é uma sequência de vídeos em que nós estamos tratando a respeito do objeto de conhecimento, capitalismo industrial e classes sociais. Nós já tivemos um primeiro vídeo que eu vou relembrar para você de uma forma muito breve a respeito do que já foi considerado anteriormente. No vídeo anterior, nós trabalhamos, foi explicado, aliás, a vocês, a respeito do capitalismo industrial, levando em consideração a sua gênese, que coincidiu com um processo de transformação da sociedade feudal para a atual sociedade capitalista, destacando muito a questão da Revolução Industrial. Foi considerado a todos vocês que a Revolução Industrial, ela simplesmente estabeleceu o que seria o mundo do trabalho no capitalismo e ainda definiu as classes sociais, a relação antagônica entre os proprietários dos meios produtivos e os não proprietários dos meios produtivos, no caso a burguesia. Mas, além disso, nós precisamos avançar e também aplicar um pouco do nosso conhecimento, trazendo essas informações para os nossos dias atuais. Então, visualizem em tela. Eu tenho aí o destaque de uma matéria, anteriormente publicada. Vocês têm o link da fonte logo abaixo e o título da matéria assim diz: Brasil empobreceu em 10 anos e tem mais da metade dos domicílios nas classes D e E. Então prestem bem atenção. Estamos tratando a respeito das classes sociais. Então, é uma matéria, é uma publicação que traz uma análise baseada em uma consultoria realizada entre os anos de 2012 a 2022 pela Tendências Consultoria. Estaria apresentando aqui a todos vocês dados bastante interessantes, até porque essa questão da classe social, ela acaba impactando na questão da mobilidade social no nosso país. Então percebam, o título da matéria, ele chama bastante atenção. Brasil empobrece em 10 anos. Então nós tivemos uma mobilidade ocorrida no nosso país. Só que uma mobilidade decrescente, não uma mobilidade ascendente, que é o que é visado pelas pessoas. E aí também precisamos levar em consideração que a sociologia, ela não é só teoria, explicação, explicação e explicação. Precisamos aprender as teorias e as teorias elas precisam ser empregadas, elas precisam ser utilizadas com a finalidade de entender a dinâmica da sociedade. Por isso que eu vou começar a apresentar a partir de agora a todos vocês as informações quantitativas. Então vocês podem perceber, nós temos aí um gráfico intitulado Mobilidade Social no Brasil, baseado no levantamento de dados que eu mencionei agora há pouco pela Tendências Consultoria. Na parte inferior do gráfico, o que é que vocês podem observar? Nós temos aqui, da esquerda para a direita, umas nomenclaturas. Classe D e E até R$ 2,8 mil. Classe C, de R$ 2,8 mil a R$ 6,8 mil. A classe B, R$ 6,8 mil a R$ 21,3 mil. E a classe A, superior a R$ 21,3 mil. Então, o que é que está sendo colocado nessas informações que eu acabei de fazer a leitura e que você pode observar nessa parte inferior do gráfico? A renda. Qual é a renda média por classe social no nosso país? E no vídeo anterior, você aprendeu o quê?
que as classes sociais, elas são determinadas em consonância com o poder aquisitivo das pessoas. Uma pessoa que tem uma renda de aproximadamente R$ 22 mil, ela tem um padrão de vida, ela tem uma condição de vida absolutamente diferenciado de uma pessoa que tem uma renda média mensal de aproximadamente R$ 3 mil. Como é a nossa casa? Como nos vestimos? Como nos alimentamos? Como nos transportamos? Quando queremos ter o nosso lazer, que tipo de lazer eu tenho acesso? Dentre outras condições que eu poderia mencionar a todos vocês. Tudo isso depende das nossas condições econômicas, que vai nos possibilitar acesso a direitos, a serviços e assim definir a nossa vida. As colunas, vamos entender essas colunas. As colunas azuis, elas trazem dados referentes ao ano de 2012. As colunas que estão num tom laranja, elas trazem informações quantitativas a respeito do ano de 2017. E as colunas que estão na cor verde, elas trazem informações referentes ao ano de 2022. Se você parar para analisar, observando bem o gráfico, onde tem classe D e classe E, que são os que têm uma renda média de aproximadamente R$ 3 mil, vocês vão perceber que parte dessa população representava aproximadamente 49% da população brasileira no ano de 2012. Já em 2017, ocorreu o crescimento para aproximadamente 51%. E quando se chegou em 2022, se chegou justamente em 51%. Ou seja, o que acaba comprovando o título da matéria, né, que ocorreu o empobrecimento de parcela da população brasileira. Em contrapartida, quando você para observar esse mesmo gráfico, o que é que você vai conseguir perceber? Que de 2012 até 2022, ou seja, nesse intervalo de uma década, a classe A, ou seja, a classe que é endinheirada no nosso país, ela foi uma classe que ela se achatou, ou seja, quem tinha dinheiro, o quantitativo de pessoas, aliás, que tem um poder aquisitivo considerável, nesses últimos 10 anos, em acordo com este levantamento, esse número de pessoas reduziu, né? Então, por isso que eu estou ponderando, que ocorreu de uma maneira efetiva no nosso país uma mobilidade, digamos assim, decrescente. Agora, claro, que nesse período de 2017, aliás, de 2012 até 2022, algumas questões ocorreram. O Brasil passou por uma recessão econômica entre 2014 a 2016. Tivemos a pandemia que acabou prejudicando todos os negócios até então existentes no nosso país. Então, isso são agravantes que acabam contribuindo para esse resultado. Nós sabemos que a pobreza, ela é um problema social multifatorial. Não existe somente um aspecto que explica a condição de pobreza. Quando nós paramos para analisar as condições das pessoas de baixa renda, ou seja, as pessoas pobres, nós vamos verificar justamente o quê? Nós vamos verificar que são pessoas que moram em áreas periféricas, que em sua maioria vivem da informalidade e ainda são famílias numerosas. E dessas famílias numerosas, muitas das vezes, na maioria das vezes, somente um membro da família, ele é gerador de renda. Então isso são alguns dos fatores que acabam explicando os resultados que vocês podem visualizar no gráfico que eu estou mostrando a todos vocês. Vamos agora para um outro gráfico, que ele tem uma outra fonte. Então visualizem em tela. Nós temos duas barrinhas, já é um gráfico muito mais simples. Temos uma barra cinza em que ele sinaliza um valor na nossa moeda, que é o real.
R$ 6.966,36. Uma outra coluna que mostra um outro numerário, né, um outro valor, digamos assim, em dinheiro, R$ 1.412. E vocês podem observar pelo título do gráfico, salário mínimo nominal e salário mínimo necessário. Ou seja, o que é que esse gráfico ele está apresentando? Esse gráfico ele é uma informação retirada do DIEESE. E esse gráfico ele ilustra justamente o quê? Qual é o salário que o brasileiro realmente precisa para que ele consiga manter o básico, para que ele tenha dignidade nas suas condições de existência? É esse salário aqui, de aproximadamente R$ 7.000, que vocês estão visualizando nesse levantamento, realizado pelo DIEESE, que inclusive é um levantamento mensal, e você pode estar consultando, caro aluno, justamente esse site, essa plataforma, para você obter informações econômicas a respeito da sociedade brasileira. Mas quando você para observar o valor do salário mínimo, que atualmente é praticado no nosso país, você consegue perceber que ele está muito aquém daquilo que realmente é necessário. Então, isso também é uma informação relevante que acaba explicando a pobreza, que também acaba explicando as limitações na condição de vida das pessoas. Gostou desses gráficos? É bastante interessante, prezado aluno, que você, como eu já comentei ao longo dessa aula, não tenha conhecimento apenas das teorias sociológicas. É necessário que você saiba e que você aprenda a fazer a leitura dessas informações quantitativas. Então, eu estou aqui apresentando a vocês um link, que é o link do IBGE Cidades. Através desse link, prezado aluno, você consegue acessar informações quantitativas a respeito do nosso país, do estado em que você reside e, inclusive, do seu município. Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês. Clicando aqui rapidinho, percebam, abriu a página do IBGE Cidades, logo no canto esquerdo, bem na parte superior, destacado em amarelo, você tem menu, um cliquezinho, apareceu uma aba em que nós temos Brasil, Estados e Municípios. Vou clicar aqui em Estados, apareceu a lista de estados da nossa federação, e aí eu estou aqui, ó, cliquei em Acre, e aí nós temos aí a informação a respeito do quantitativo de pessoas, de habitantes que existem no nosso estado, conforme o último censo, os dados em relação ao nosso governo executivo. Nós temos algumas variáveis, população, educação. Se eu clico aqui, eu consigo ter acesso a informações relacionadas à educação no nosso estado, trabalho e rendimento, informações sobre economia, sobre território. Ou seja, são informações quantitativas, conforme vocês podem está verificando, inclusive você pode exercitar, junto com seu professor de sociologia, extraindo algumas dessas informações e interpretando-as para você compreender as condições, por exemplo, do nosso estado do Acre. Eu finalizo esta videoaula e não deixe de conferir o vídeo 3, nessa sequência de capitalismo industrial e classes sociais. Um abraço a vocês.